Escutemos a voz dos inocentes. A mensagem de Natal do custódio da Terra Santa, Frei Francisco Paton, dirigida a todos os homens e mulheres de boa vontade que amam a terra onde nasceu o Salvador do mundo. A luz da fé diante do drama da guerra. Em 11 de dezembro, a Praça Santa Maria in Trastevere, em Roma, foi iluminada com velas de fé e esperança para uma oração dedicada à paz mundial. Publicação do livro Palestina, Berço do Cristianismo. Em 13 de dezembro, a Universidade Dar al-Khalima, em colaboração com a Missão Pontifícia, organizou uma conferência em Belém para apresentar o livro Palestina, Berço do Cristianismo. Hanukkah, iluminar o mundo. O Hanukkah, também conhecido como Festival das Luzes, é um importante feriado judaico. O dia de Natal coincide com o início deste feriado. As Crianças de Belém, ação católica em apoio às famílias. Durante todo o período das férias de Natal, a Ação Católica de Belém organiza dias de jogos e momentos educativos para as crianças da cidade. Caríssimos amigos, caríssimas amigas, como nos conta o evangelista Lucas, Maria e José tiveram que ir a Belém para o censo. Como não havia lugar para eles em nenhuma hospedaria, tiveram que se adaptar e encontraram refúgio numa gruta, daquelas que os pastores também usavam. Assim, eles tiveram alguma privacidade e Maria pôde dar à luz ao menino Jesus, que, envolto em faixas, foi colocado na manjedoura. Parece quase uma profecia o fato de que aquele menino, ao crescer, se tornará o nosso alimento, mas também o fato de que aquele menino feito homem será mais uma vez às pressas, envolto em faixas e depois num lençol e colocado numa gruta muito diferente a do sepulcro. Embora a história do Natal e a representação que dele fazemos no presépio nos inspirem doçura e sentido de poesia. Quando Jesus nasceu, a realidade era muito diferente e difícil. Roma dominava pela força todo o mundo mediterrâneo. Na Judeia, pequeno satélite do grande império, Herodes reinava. Um rei tão apegado ao poder que chegou a eliminar os próprios filhos para não ter rivais. Um rei que tem medo de um menino recém-nascido, pois é apontado pelas profecias como um possível rei e Messias. Um rei que chega, portanto, a realizar um massacre preventivo, matando todas as crianças da área de Belém com 2 anos ou menos, para evitar o risco de que uma delas, tendo crescido, lhe tire o poder e o reino. Neste Natal, ainda escurecido pelas trevas de ódio e da guerra, ainda infectado pelo vírus da indiferença humana, ainda avermelhado pelo sangue de demasiadas pessoas inocentes mortas, ajoelhamos-nos diante da manjedoura onde Maria colocou o menino Jesus e acolhemos o convite dirigido pelo Papa Francisco ao mundo inteiro por ocasião do Natal passado. Dizer sim ao Príncipe de Paz significa dizer não à guerra, e isto com coragem. Dizer não à guerra, a todas as guerras, à própria lógica da guerra. Um caminho sem destino, uma derrota sem vencedores, loucura sem desculpas. Desde o presépio, o menino pede-nos que sejamos a voz daqueles que não têm voz,
a voz dos inocentes. Não nos esqueçamos disso quando apertamos as mãos e trocarmos as felicitações. De Belém, Feliz Natal. No dia 11 de dezembro, a Praça Santa Maria em Trastevere, em Roma, foi iluminada com velas de fé e esperança durante uma oração dedicada à paz mundial, presidida pelo cardeal Matteo Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana. Uma esperança de paz. Acendemos muitas velas. Esperamos que a luz da esperança possa também iluminar esta profunda escuridão feita de divisão, ódio e violência. Que seja um Natal de paz para os cristãos. Mas a paz é sempre para todos e pertence a todos. E todos devemos escolher o caminho da paz. A participação do Frei Ibrahim Faltas, vigário da Custódia da Terra Santa, foi um testemunho vivo das feridas de uma terra que viu nascer a paz, mas que hoje sangra sob o peso de guerras e divisões. Participamos dessa vigília pela paz porque verdadeiramente precisamos de paz. Rezamos pelo mundo inteiro, rezamos pela paz no mundo inteiro e esperamos que, antes do Natal, essa paz de que todos nós precisamos se torne realidade. عشت الحرب بسوريا لأيام وسنوات طويلة. Vivi a guerra na Síria por muitos dias e anos. Nunca foi fácil. Quando minha filha nasceu, viemos para a Itália. Hoje vivemos aqui e, finalmente, em paz. Nós sempre sonhamos com um mundo onde a paz reine. Este é um dia muito importante para mim e para todos aqueles que, como eu, desejam a paz. هذا يوم كتير مهم لإلي ولكل العالم اللي بتتمنى السلام. أنا اليوم بدي أوجه كلمة Hoje dirijo-me ao meu país e à minha família na Síria, dizendo-lhes: não os esquecemos. Rezamos todos os dias, a cada hora, para que a paz retorne à nossa terra e as guerras cessem em todos os cantos do mundo. Hoje, mais do que nunca, precisamos de oração, porque a única solução verdadeira para todas as guerras é a paz. Diante do drama da guerra, a oração se revela como uma ponte de salvação que une o homem a Deus. Cristo disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Por isso, Senhor, ouve e responde às nossas orações. No dia 13 de dezembro, a Universidade Dar al-Khalima, em colaboração com a Missão Pontifícia, organizou uma conferência no Teatro Universitário Dar al-Khalima, em Belém, para apresentar o livro Palestina, Berço do Cristianismo, uma introdução à história das origens do cristianismo do 1º ao 7º século. Entre os participantes estiveram presentes os prefeitos de Belém e Beit Jala, Monsenhor Munib Yaum, bispo da Igreja Luterana na Terra Santa, Monsenhor Afran, da Igreja Católica Siríaca, o reverendo Mitri Aeb, reitor da Universidade Dar al-Khalima, padre e atual vice-presidente executivo da Universidade de Belém, e professor Joseph Hasbun, diretor regional da Missão Pontifícia em Jerusalém. O livro, composto por 300 páginas, foi escrito por professores locais, padres, estudantes universitários e foi editado pelo professor Joseph Hasbun e pelo professor Magdi Al-Somali. بسبب العلاقة اللي بتجمعني بالدكتور الأسيس متري راهب. No contexto do meu relacionamento com o reverendo Dr. Mitri Raeb, ambos compartilhando a dor causada pela migração, nos unimos no desejo de agir para reduzi-la, fortalecendo o sentimento de pertencimento à terra. É essencial que nossos jovens conheçam sua história e entendam que suas raízes remontam a mais de 2000 anos na Palestina. في فلسطين 2000 وأكثر من 2000 سنة
Em seu discurso, o professor Hasbun destacou que, para combater a imigração, não basta garantir trabalho, moradia e educação, mas também é essencial cultivar um profundo sentimento de pertencimento à terra de Jesus e à igreja primitiva. O diretor da Universidade Dar al-Khalimah destacou que muitas pessoas desconhecem que a Palestina sempre foi e continua a ser uma terra caracterizada por uma rica diversidade religiosa, étnica e linguística, salientando que esta pluralidade representa um elemento distintivo fundamental da região. É evidente em alguns programas de estudos palestinos que os cristãos são retratados erroneamente como um produto das cruzadas. A falta de conhecimento sobre a origem dos cristãos na Palestina não se limita exclusivamente a certos ambientes locais. Quando viajantes estrangeiros nos visitam, eles geralmente perguntam: quando vocês se tornaram cristãos? Como se fôssemos muçulmanos que se converteram ao cristianismo sem saber que o cristianismo na Palestina é anterior ao islamismo. A sessão de abertura da conferência incluiu uma palestra do padre Aziz Halawa sobre as origens do cristianismo na Palestina no primeiro século, seguida de uma palestra do padre Yaqub Hafid sobre a história da peregrinação cristã na Palestina. A segunda sessão da conferência explorou tópicos como as origens dos mosteiros na Palestina, as artes no período bizantino e a história da Igreja da Natividade. O segundo capítulo dos Atos dos Apóstolos afirma que o cristianismo se originou em Jerusalém, mas desde então não há relato de como vivemos nossa fé cristã aqui. Esse livro representa um passo importante nessa direção. Por sua vez, o reverendo Miti Hayeb destacou que há poucas referências em árabe sobre a história do cristianismo na Palestina nos primeiros 7 séculos. Por isso, fizemos com que o livro fosse composto por estudos científicos e acadêmicos, com a esperança de que as universidades palestinas o incluíssem em alguns de seus currículos, seja como um requisito obrigatório ou como um opcional, para que esse conhecimento possa se espalhar entre os palestinos. O reverendo Miti Hayeb declarou que o livro é uma dedicatória à memória dos primeiros mártires cristãos, os quais, graças às suas lutas, iniciaram o cristianismo na Palestina e dali o difundiram pelo mundo. Deles, abertamente, tiramos inspiração para a firmeza da fé e a paciência da esperança. O dia de Natal coincide com o início do festival judaico de Hanukkah, que celebra os 8 dias durante os quais a revolta iniciada pela família dos Hasmoneus no século II a.C. conseguiu derrubar a tirania dos Seleucidas sobre a Judéia, restaurando o culto e a fé no Deus vivo. De acordo com a tradição oral, após a luta, os sacerdotes não encontraram azeite suficiente para manter a menorá do templo acesa, e então um milagre dentro do milagre aconteceu. O pouco azeite que restava não foi consumido, assim como não foi consumida a fé daqueles poucos que, de fato, iluminavam a muitos. Daí o costume de acender todos os dias uma lâmpada do candelabro de 8 braços, mais um, chamado Hanukkah. Il miracolo vero riguarda il fatto che i pochi hanno vinto i molti ed è questo il motivo per il quale per 8 giorni da una luce si arriva a 8 luci proprio a crescere. É uma celebração muito sincera, simplesmente porque envolve famílias, envolve sobretudo as crianças. É uma celebração que acontece, entre outras coisas, num período em que existem outras festas de luzes. Portanto, provavelmente existe uma conexão antiga com esses feriados. É muito bonito de se ver. Famílias que não só viajam, mas organizam muitas atividades familiares e saem de casa todos os dias ao pôr do sol, principalmente nas portas das casas, porque esse milagre deve ser absolutamente público. E então a característica é ver essas luzes do lado de fora das portas das casas. Perché questo miracolo deve essere assolutamente pubblico e quindi la caratteristica è quella di vedere queste luci che si trovano fuori delle porte delle case. Ângela nos explica que a palavra luz é a 25ª a aparecer no livro do Gênesis, assim como no dia 25 de Kislev, ou dezembro. Todas as tradições religiosas recordam liturgicamente um acontecimento que corresponde ao mistério cósmico expresso no solstício de inverno, por exemplo, o Natal de Jesus.
O jovem diretor do Museu do Templo Italiano em Jerusalém, Daniel Niv, nos mostra 3 Hanuquias de grande valor histórico e simbólico. O primeiro é Askenazi, vem da Alemanha. O segundo foi feito a partir do capacete de um soldado austro-húngaro. E, finalmente, o terceiro, ao qual parece muito intimamente ligado, que tem o formato de uma casa senhorial italiana, evidenciando a ligação entre esta festa e o templo. O museu desta animada comunidade judaica de língua italiana abriga e abrigará diversas exposições abertas a todos, sem restrições ou barreiras religiosas. Não é segredo que vivemos tempos bastante sombrios. Esse feriado é sobre trazer luz ao mundo. A nova exposição que estamos montando nesse museu e que será inaugurada em 24 de dezembro é intitulada precisamente A Luz no Mundo e apresentará os tesouros de muitas sinagogas do mundo inteiro, incluindo, é claro, da Itália. A ideia fundamental é que nós mesmos somos chamados a ser uma luz que ilumina o mundo. Lembra-nos de permanecermos íntegros, de permanecermos gentis, exercendo a ternura e a compaixão para com toda a humanidade. Durante todo o período das férias de Natal, a Ação Católica de Belém organiza dias de jogos e momentos educativos para as crianças da cidade, em apoio às famílias que muitas vezes se encontram sozinhas, administrando o estresse que as crianças vivenciam nessa fase delicada da história palestina. David Tabash tem 4 filhos. Ele nos conta sobre sua missão e sua ligação com a Ação Católica desde criança. In the Catholic Action since I was 7 years old. Faço parte da Ação Católica desde os meus 7 anos de idade, agora tenho 41. Eu costumava jogar basquete, passava horas, dias inteiros aqui. Foi aqui que conheci minha esposa. Ela me via jogar e assim nos conhecemos. Quero dizer que, graças à Ação Católica, construímos uma família cristã. Agora somos uma grande família e temos 4 filhos. Para nós, a missão dessa instituição em Belém, que é a Ação Católica, é criar um espaço saudável e seguro para jovens e crianças, mas também dar aos pais a oportunidade de tirar um tempo para si mesmos. Todo mundo aqui sempre vê as notícias, a violência, a matança de crianças. Queremos dar-lhes esperança. The kids dying, unfortunately, we want them to have hope. A importância de construir lugares como esse é subestimada, especialmente no Ocidente, apesar do grande legado de Dom Bosco, Felipe Neri e muitos educadores santos. Mas a paróquia é chamada a ser um lugar transpassado pela vida, sereno e dinâmico. A jovem Aya Nasser coordena as moças que cuidam das crianças menores de 3 a 8 anos pela manhã e à tarde dos adolescentes, de até 15 anos. We are trying now in the Christmas season to make joyful atmosphere for the children Estamos tentando criar uma atmosfera alegre nesta época de Natal. Um clima festivo, apesar de tudo que o nosso contexto nos impõe. As crianças têm direito a ele. Hoje faremos alguns artesanatos de Natal com eles e depois os deixaremos brincar. À tarde faremos o mesmo com os mais velhos. Vamos tentar fazer o que pudermos para ajudar as crianças a manter o espírito natalino. Espero que todas as famílias possam em breve ter uma situação melhor e retornar a uma vida de paz, uma vida normal. So next year we can live as normal. Padre Yaditual, nomeado bispo auxiliar para a Jordânia. O Santo Padre Papa Francisco nomeou o Padre Yaditual como novo bispo auxiliar para a Jordânia. O anúncio foi feito no Salão do Patriarcado Latino de Jerusalém. A Igreja de Santa Catarina, liturgia, devoção e exercícios piedosos. Um novo aprofundamento de Dom Giuseppe Carlo Adesso, que nos leva a Belém para descobrir a procissão cotidiana na Gruta da Natividade. De Gaza, as felicitações de aniversário para o Papa Francisco. Um momento de alegria para a comunidade cristã de Gaza, que enviou saudações ao vivo ao Santo Padre por ocasião do seu 88º aniversário.
Abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecida ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.